Olá, povo brasileiro! Hoje eu quero falar sobre esse disco aqui do Cazuza, Ideologia. Eu comprei pelo Mercado Livre, chegou para mim no dia 18 de novembro de 2024. Já abri, já ouvi, está perfeito. Disco perfeito, a capa perfeita, a embalagem perfeita. Até o entregador foi perfeito, foi educado, entregou antes do prazo. O prazo era para entregar até dia 25 de novembro, mas chegou no dia 18 de novembro, aproximadamente 1 hora da tarde. Aqui está o disco. Disco de vinil, colorido, vermelho. Aqui, ó. Vou pegar a lanterna, ó. É meio translúcido, mostra as manchas aqui, ó. Viu? Dá pra ver as manchas com a lanterna atrás, ó. Coisa linda. Viu? Olha lá. Esse aqui é o relançamento do disco de vinil que foi originalmente lançado em 1988. Então, agora está voltando a fabricar o disco do Cazuza em 2024. Então, esse aqui eu comprei, chegou. Agora eu quero falar da música. A música Ideologia. Quero fazer uma interpretação de texto da música Ideologia. Ideologia, composição de Frejá e Cazuza. O meu partido é um coração partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Grande Monde. Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou, pois aquele garoto que ia mudar o mundo agora assiste tudo em cima do muro. Ó, meu partido é um coração partido. Provavelmente o Cazuza tinha ele tinha afinidade com algum partido político, mas se decepcionou com o partido político e ficou com o coração partido. E as ilusões estão todas perdidas. Então ele tinha muitos sonhos que ele viu que os sonhos deles não passavam de ilusões. O que ele planejava era uma ilusão. O que ele planejava era uma ilusão. O que ele imaginava era uma ilusão. Olha lá. Os meus sonhos foram todos vendidos, tão barato que eu nem acredito. Os sonhos dele, o que ele queria fazer na vida dele, ele acabou se vendendo, ele deixou ser comprado. E quando ele percebeu que o sonho dele não se realizava, mesmo ele tendo se vendido,
ele se decepcionou e não acreditou no que tinha feito. Aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Grand Monde. Grand Monde é uma expressão francesa que significa grande mundo, traduzido, a tradução literal é grande mundo. Não existe tradução livre. Esse negócio que falam aí de tradução livre é conversa mole para boi dormir. O que existe é tradução literal. Quando você pega uma frase, uma expressão, um texto em outro idioma e traduz, você próprio traduz, porque você conhece o idioma, não é tradução livre, é a tradução literal, é exatamente o que diz a expressão. Então, assim, o grande monde é o grande mundo. As festas do grande mundo, as festas de gente grande. Aí, quando você interpreta a tradução, ao invés de grande monde para gente grande, aí não é tradução literal, aí é interpretação. E não existe esse negócio de tradução livre. Aí, os meus heróis morreram de overdose. Por que os heróis do Cazuza morreram de overdose? Na época que o Cazuza estava vivo, uma artista brasileira que morreu de overdose e causou uma grande decepção para muitos brasileiros foi a Elis Regina. A Elis Regina, enquanto ela estava viva, ela escondeu de todo mundo, escondeu do público e até da família que ela usava drogas. Pouquíssimas pessoas sabiam que a Elis Regina usava drogas. Quando a Elis Regina morreu e o atestado de óbito dizia que ela morreu de overdose, o povo ficou decepcionado. E o Cazuza, que fazia parte do povo, também ficou decepcionado, também ficou chocado. E ele pôs essa decepção, esse choque, na música, ideologia. Os meus inimigos estão no poder. Esse disco do Cazuza, Ideologia, ele foi lançado no ano de 1988. Quem era o presidente do Brasil era o José Sarney. Quem era o governador do estado do Rio de Janeiro era o Moreira Franco. Bem que ele devia torcer politicamente para os candidatos adversários a esses que ganharam e ficaram no poder. Então, quando o candidato, que eu não sei quem é, porque ele não revela, quando o candidato que o Cazuza torcia perdeu a eleição, ele também ficou decepcionado, porque o adversário político é considerado o inimigo. Quem é de um partido político, quem torce para um partido político, considera todos os adversários como inimigos.
Se os inimigos ganharam a eleição, os inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma para viver. Isso quer dizer que a ideologia política do partido que ele torcia já não combina mais com ele. A ideologia, ele descobriu a ideologia política do partido e se decepcionou com a ideologia política do partido que ele torcia. Ninguém sabe qual é o partido político que o Cazuza torcia, mas ele se decepcionou e pôs na música e disse que queria uma ideologia para viver. Porque quando ele se decepcionou com a ideologia do partido, ele ficou sem ideologia. Aí, sem ideologia, a vida dele perdeu o sentido. Então, para a vida dele ter sentido, ele tinha que arranjar outra ideologia que combinasse com o pensamento dele para que ele continuasse vivendo. O meu prazer agora é risco de vida. Esse disco do Cazuza, ele lançou assim que soube que tinha AIDS. Quando ele recebeu o diagnóstico de AIDS, ele também sofreu uma transformação na vida dele. E a vida dele, ele estava procurando sentido para a vida dele. E aí, o sentido da vida dele que antes era baseado no sexo, o sexo agora é risco de vida. Naquela época, em 1988, a doença da AIDS não tinha nem tratamento. Era uma epidemia semelhante à epidemia de Covid-19. E esse vírus da AIDS, o HIV não tinha tratamento, não tinha como matar essa doença. Aí o Cazuza escreveu que o prazer dele agora é risco de vida por causa disso. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Aqui ele escreveu em inglês porque ele sabia que se ele escrevesse em português ia causar muito mais polêmica do que já causa a letra das músicas dele. Aí você vê. Ele fala da expressão em inglês sexo, drogas e rock and roll, que era a ideologia dos hippies dos anos 60 e 70. Ele cresceu ouvindo essa ideologia e ele praticava essa ideologia. Ele achava que a vida dele deveria ser somente para curtir os prazeres, sem limites. Ele não punha limite nos prazeres. E a AIDS veio como limite para ele. E aí, quando aconteceu isso, ele não tinha mais motivo para o rock and roll, mesmo ele sendo roqueiro.
Meu celular anunciou o WhatsApp para mim. Então, a vida do Cazuza teve alguns dias que ele ficou tão decepcionado que ele queria parar de cantar rock and roll. E aí, por isso, ele pôs assim: meu Sex and Drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista para nunca mais ter que saber quem eu sou. Ele começou o tratamento psiquiátrico, porque ele achou que a vida dele inteira ele foi enganado a vida inteira e que a vida dele não tinha mais sentido. Então, para ele ter sentido na própria vida, ele tinha que apagar as memórias antigas da vida passada até aquele dia, para ele nunca mais saber quem era, para eu nunca mais saber quem eu sou. Então, a partir dali, ele tinha que ser outra pessoa. Ele não poderia mais ter o mesmo comportamento. A partir da notícia que ele era soro positivo, ele não podia mais levar a mesma vida. Então, por isso, ele tinha que esquecer de quem era, para nunca mais saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Agora ele não sabe mais o que fazer da vida, ele está em cima do muro. Ele está olhando a vida e pensando: o que eu vou fazer? Eu continuo a minha vida do mesmo jeito que eu sempre fui? Ou mudo de vida e passo a ter um comportamento novo? Então, isso que passava na cabeça do Cazuza, ele pôs na letra da música. E é essa a interpretação de texto da música Ideologia, do Cazuza. E não é somente a minha interpretação de texto. Se você pesquisar a vida do Cazuza, você vai chegar à mesma conclusão que eu tive. E se você usar o português do colégio, que você usa nas interpretações de texto para interpretar livros, poemas e notícias, você também vai chegar à mesma conclusão. É isso que eu tinha para dizer e obrigado pela atenção.